Nina Sergeyevna Lugovskaya, nascida em 25 de dezembro de 1918, Moscou, foi uma pintora e designer de teatro soviética, além de ser uma sobrevivente do Gulag. Durante o grande expurgo de Joseph Stalin, Lugovskaya foi autora de um diário, que foi descoberto pela polícia política soviética e usado para condenar toda a sua família por agitação antissoviética. Depois de sobreviver a Colima, Lugovskaya estudou na Escola de Arte de Serpukhov e em 1977 ingressou no Sindicato dos Artistas da URSS. Após o colapso da União Soviética, seu diário foi descoberto intacto no arquivo do NKVD sobre sua família. Foi publicado em 2003 e resultou em Nina sendo chamada de a Anne Frank da Rússia. Nina Lugovskaya, uma garota soviética que viveu sob o regime de Stalin, não procurou sabê-lo. Na falta do pai, um preso político por oposição aos bolcheviques, na falta da mãe, que tinha de trabalhar o máximo que podia para sustentar as filhas, na falta das irmãs, preocupadas exclusivamente com música e meninos, Nina escreveu. Escreveu desenfreadamente, revelou amores e ódios, descreveu injustiças e hipocrisias, fez denúncias. Um inventário de dias e fatos, vidas e mortes, que agora vem à tona em edição brasileira, publicada pela Ediouro. Nina viveu perseguições do regime russo e escreveu um diário que permaneceu oculto por muitos anos, mas foi resgatado dos arquivos da polícia secreta russa. Escrito entre 1932 e 1937, no período de terror stalinista, ele tem muito em comum com o diário de Anne Frank. Assim como na Alemanha nazi, no regime comunista, Nina só podia buscar refúgio dentro de si mesma. Nem só de sofrimento e resistência, raiva e denúncia, se constitui o diário de Nina. Diferentemente de Anne Frank, a garota judia de Amsterdã que vivia escondida dos nazistas em uma espécie de sótão secreto, e cujo diário se tornou o documento mais lido sobre o Holocausto no século XX, Nina Lugovskaya mantinha a rotina usual dos adolescentes de todo o mundo. Ia para a escola todos os dias, reclamava dos deveres e dos professores, apaixonava-se seguidamente e lamentava os garotos que não lhe dirigiam olhares. Engana-se, entretanto, aquele que esperar do texto a banalidade rotineira das agendas convencionais. Seu cotidiano era como o de qualquer outra menina soviética, mas suas observações sociais são de um espírito crítico singular, quase que só encontrado nessa específica garota oposicionista numa estranha fase de transição, afirma a russa Helena Kochalkovich, autora do pós-fácil da edição italiana do diário, da qual a versão brasileira foi traduzida. Em 5 de novembro de 1932, por exemplo, aos 13 anos, Nina escreve: "Hoje nos obrigaram a marchar pelas ruas, coisa que me deixou morta de raiva, e me irritou mais ainda a situação de impotência em que me encontrava. Enquanto caminhávamos pelo chão lamacento e frio, eu insultava dentro de mim o poder soviético com todas as suas invenções, os méritos de que ele se vangloria diante dos estrangeiros, etc., e fazia caretas de repulsa pelos cantos desafinados e desordenados que somos obrigados a entoar. Mas não pense o leitor que as dificuldades que enfrentava se resumiam a formalidades patrióticas. Afora aspectos estruturais de sua vida, como a fome frequente, uma vez que as refeições se constituíam de chá, pão e batatas, e o fato de ter um único traje, que usava todo dia, revela-se no texto o medo que a garota sente diante da eterna iminência de uma invasão policial. Um medo que a transforma, a faz amadurecer prematuramente. No meio de uma noite, quando batem à porta, é ela quem alerta a mãe: pergunte quem é. Descobre, com alívio temporário, que quem bate são as irmãs, que assustadas relatam o assassinato do pai de uma amiga, em um apartamento comunitário. Para além das ameaças do Estado soviético, é com o pai que a garota mantém relação mais complexa e ambígua. Nina não gostava muito de seu pai, mas quando ele foi exilado ganhou um novo significado. Tornou-se um modelo moral e intelectual para ela, que acabava repetindo mesmo algumas tolices que ele dizia, analisa Kochalkovich. Em 11 de janeiro de 1936, dessa forma, acompanhamos seu dilema quanto a visitar ou não o pai na prisão, na incerteza de que queira de fato encontrá-lo, mas ansiando por sua apreciação e sua estima. Por fim, o diário de Nina diferencia-se também por sua ambição literária, refletida nas detalhadas descrições que faz das paisagens e das feições dos colegas por quem se apaixona. Afirma inúmeras vezes que quer ser escritora, declarando a vontade de escrever um romance. Um diário há muito tempo escondido.
quando, em janeiro de 1937, a NKVD, Polícia Secreta Stalinista precursora da KGB, por fim esquadrinhou com mais afinco o apartamento da família, encontrou 3 grossos cadernos escritos à mão. Páginas e mais páginas rabiscadas durante pouco mais de 4 anos por uma menina que, quando tomou o lápis pela primeira vez com esse fim, tinha apenas 13 anos. No mesmo dia, a NKVD não só os confiscou, como teve a paciência de lê-los inteiros, sublinhando as frases que lhe soassem revoltosas ou subversivas, marcas reproduzidas agora na edição. Com base nelas, obrigou Nina a assinar uma confissão em que dizia ter ficado diante dos portões do Kremlin, esperando que Stalin saísse para atirar nele, e declarou sua prisão. Junto dela, foram mãe e irmãs, dirigidas ao campo de prisioneiros de Colima, a mais dura das prisões de Stalin. Ali foram submetidas a trabalhos forçados por 5 anos. Depois, por mais 5 ficaram confinadas a Colima. Só em 1963, uma década após a morte do ditador, é que a sentença de Nina foi revogada, por falta de evidências. Quanto a seu diário, demorou ainda mais para libertar-se. Anexado à ficha de seu pai, escondeu-se nos arquivos da Polícia Secreta até 1988, quando estes foram abertos. Foi a pesquisadora Irina Osipova, empenhada em averiguar tudo o que podia sobre a vida dos que exerceram oposição ao regime, que o descobriu. Publicado, agora chega aos olhos dos que queiram conhecer com minúcia esses sofridos dias de Nina. Nina Templina morreu em 27 de dezembro de 1993 e foi enterrada no cemitério de Ulibichevo, perto de Vladimir.